Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael. E este é o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje nós traremos uma página do livro Há Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, chamada Jesus no Comando. Jesus, sempre que terminava as exaustivas tarefas diuturnas, dava oportunidade aos companheiros tímidos que não compreendiam a dimensão da sua empresa, a Boa Nova. Ele assim fazia para que aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem no entendimento no ministério recém-abraçado. Os discípulos não compreendiam as lições dadas por Jesus e deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, tentando buscar as lembranças trazidas do mundo espiritual, quando se haviam então preparado para o apostolado libertador. Envolvidos pelo escafandro material, sentiam-se confusos em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhe eram apresentados. Eles não conseguiam alcançar o sentido exato nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Era-lhes difícil entender como os homens de sua época colocariam em prática as lições evangélicas, pois eles viviam o mundo do corpo no mundo das paixões. Por isto, permitia-lhes o Senhor as longas conversas, as vivências íntimas aclaradoras de todas as dificuldades que lhe pairavam nos painéis do discernimento. Eram aqueles os momentos da perfeita identificação, em que as almas se abriam ao aroma recendente do Rabi em termos de amor e de liberdade. A alocução do Mestre sobre o perdão surpreendera Pedro ante a complexidade da benevolência que nos devemos um para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Cada um dos discípulos teve uma reação, de acordo com o seu temperamento. Normal, assim nós também temos, diante daquilo que vamos aprender. O perdão indistinto colhia-os inesperadamente, desde que, habituados à dureza do mosaísmo, defrontavam o problema da íntima dulcificação como consequência à compreensão das faltas alheias. Assim, quando Jesus se apresentava em meditação na casa generosa em que se acolhia, João, o discípulo jovem, acercou-se e, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuída pela mágoa quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o atundia. Com ternura, o mestre, sentindo a alma contrita e devotada do discípulo fiel, respondeu: És jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. À medida em que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante, a idade juvenil é o período da ensementação, em que se prepara o porvir, de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Olha que coisa mais linda e importante para que nós possamos prestar atenção e meditar.
Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há vínculo de afetividade, é claro que a revolta, que nasce do amor próprio ferido, arme de animosidade a vítima, que tomba inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão porque o amor é a alma da vida, em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas de esforço moral e das realizações superiores. Meditava, contudo, na lição ouvida, quando o mestre pausadamente prosseguiu. Daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deve marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é o hálito vital que se manifesta e mantém, mesmo quando a criatura se não dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam sentir-me-ão na presença do aflito, do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quanto lhes distendam as mãos gentis, a mim o farão, e ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-lo-eis com alento inusitado, entusiasmo profundo que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. João tinha os olhos orvalhados, estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhes as ansiedades. Nesse momento, Jesus conclui a entrevista afetuosa afirmando: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, ele se faria presente sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam em soledade, ou seja, em solidão, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhes esse amor em sacrifício e renúncia. Assim, meus queridos irmãos, somos também nós, como os discípulos daquele momento em que não compreendiam a mensagem que Jesus estava trazendo. Era difícil para eles, como é difícil para nós compreendermos, se não penetrarmos neste amor que Jesus acaba de expor a João. Quando nós amarmos, quando nós nos esforçamos para amar, aí nós não mais deixaremos de perdoar, porque estaremos compreendendo as ações dos nossos irmãos. Nós veremos que cada um dá aquilo que tem, e não vamos exigir do outro aquilo que ele não tem para nos dar. Então nós perdoaremos todas as ofensas feitas a nós. Nós não vamos mais ficar preocupados porque o outro não cumprimentou. Nós não ficaremos preocupados porque alguém fez mal para nós. Nós não ficaremos mais preocupados com aquele que olha torto para nós. Aquele que tem palavras de mel na nossa frente e por trás dardos venenosos. Nós vamos entender os seus estágios e vamos, assim,
desta forma, aprender a perdoar. Então, meus queridos irmãos, façamos como esses apóstolos, façamos como eles, vamos conversar com o Mestre. Quando nós tivermos essas dificuldades, sentirmos mágoa, rancor, vamos nos recolher e vamos conversar com Ele. Mestre, ainda não sei amar, não sei perdoar. Ensina-me. Não ficaremos sem resposta. Por isso, cada um de nós, vamos em busca deste aprendizado maravilhoso para transformar as nossas vidas em vidas melhores, serenas, tranquilas, e nós possamos então fazer o que Jesus disse: socorrer aqueles que necessitam, dar o pão material e o pão da palavra amiga, a mão fraterna, dar o nosso coração. E assim, meus irmãos, sigamos neste caminho em busca de melhorar o nosso espírito, aprendendo a amar. Jesus nos abençoe.